Olá, como você está hoje? Quais as relações de vida que você pôde transformar ou conseguir se relacionar com as pessoas ao seu redor? Você já olhou para a sua trajetória, para as pessoas que estão próximas nesta semana? Estou perguntando isso, você já sabe, porque toda terça-feira, às 19 horas, aqui no canal 10 da NET, no 60.3 do HF, os nossos convidados nesse fundo escuro, de forma proposital, vêm aqui contar suas histórias de vida, seus pensamentos, suas reflexões. E o Câmara Livre é um convite para que a gente possa trocar fundamentalmente experiências. O nosso convidado para trocar experiências hoje é o Benedito Roberto Meira, no nome de batismo. Uma pergunta do programa, sempre. Qual o sobrenome que não está no seu nome? Almeida. De quem é? Da minha mãe. E, na verdade, o meu pai também tinha o de Paula. É uma história interessante. A minha avó chamava Francisca Levina Meira e meu avô chamava Sebastião Maria de Paula. Quando houve o casamento dos dois e os filhos que adviram em relação desse relacionamento, entre eles o meu pai, prevaleceu o nome da minha avó. Então era Leônidas de Paula Meira, o de Paula do meu avô e o Meira da minha avó. E prevaleceu da minha avó. E aí o Meira acabou prevalecendo em toda a nossa família. Mais algum, militar ou da segurança pública na família Meira? Olha, eu tenho um tio, né, que ele foi casado com a minha tia, mas separou-se há muitos anos, que também foi militar. Foi ele quem, na verdade, sugeriu ao meu pai que eu entrasse na Polícia Militar. Numa conversa, assim, bastante informal, por telefone, ele perguntando a meu respeito, e ele perguntou quantos anos eu tinha, e falou para o meu pai, poxa, por que o seu filho não entra na Polícia Militar? Aí meu filho falou, mas aonde? Aí ele começou a obter alguma informação sobre Barro Branco, aí que nós conhecemos o Barro Branco. Então foi numa conversa dessa informal, aí eu me interessei, fui a São Paulo, fiz inscrição no primeiro ano para o Barro Branco, não passei, aí insisti, ou seja, persisti, fiz um cursinho, meu pai me possibilitou fazer o cursinho 1 ano em São Paulo, e aí eu consegui passar no Barro Branco. Mas quando na sua cabeça a farda te pegou? No dia 1º de fevereiro de 1981, o dia que eu entrei na academia do Barro Branco, eu fico emocionado até hoje em lembrar esse dia. Eu entrei dentro da academia do Barro Branco, meu pai não teve a oportunidade de me levar, eu tive que pegar um táxi, eu lembro a época, eu morava no Tucuruvi, peguei um táxi porque a mala era muito pesada, então eu tinha que me apresentar de calça jeans e camiseta branca. Né? Essa era a regra? Essa era a regra, e com uma mala na mão. Então eu tinha uma mala que tinha lá todo o nosso enxoval, que era exigido pela Academia do Barro Branco. O dia que eu entrei na Academia do Barro Branco, que eu vi a academia repleta de alunos oficiais, repleta de militares, eu falei, puxa, eu escolhi a profissão certa, é aqui que eu quero ficar e aqui é que eu vou ficar para o meu resto da minha vida. O que é disciplina para você, Meira? Olha, disciplina é você cumprir rigorosamente aquilo que é preconizado pela lei dos homens, pela lei de casa, pelo ensinamento dos pais, pela educação dos pais. Eu acho que você tem que cumprir aquilo que os seus pais te ensinam, cumprir aquilo que está previsto numa legislação, previsto aquilo que está normatizado dentro de uma instituição. Isso é disciplina, você cumprir obrigatoriamente aquilo que é preconizado. Então, eu faço isso, sou muito disciplinado para isso. Do ponto de vista emocional e de relação humana, eu estou dizendo isso porque simbolicamente você vai reconhecer que é muito distante do universo das pessoas. Felizmente, nós não somos um país militarizado. Não, lógico. O que é andar com um revólver? Porque é uma arma letal. Se você colocar isso no imaginário do cidadão comum, o cidadão que é da força pública do Estado, ele tem a capacidade de decidir entre matar ou não. Na verdade, a arma para o militar, para o policial, vamos falar não para o militar, mas para o policial, que é o nosso caso, nós somos policiais, somos militares, né? Mas tem o policial civil, tem o policial federal e tal. O fato de nós andarmos armados não significa que isso me dá um poder maior. Na verdade, a arma eu tenho que entender como meio de defesa, como mecanismo de defesa da minha pessoa, da minha vida e para defender a vida de terceiros. Afinal de contas, eu sou pago, a população espera que eu, como representante da lei, como defensor da lei, defensor da sociedade, a defenda. E essa defesa, necessariamente, às vezes, eu tenho que fazer o uso da arma. Então, eu não uso a arma da mesma forma que o bandido usa
para amedrontar, para intimidar, para assaltar, para... Não, a nossa arma, o uso da nossa arma, ele tem que ser de forma bastante criteriosa e racional, ou seja, eu uso a arma para me defender e defender a sociedade. O policial é treinado, então, como conceito para utilizar em extrema e última necessidade? Sim, a arma, tanto é que nós aqui no estado de São Paulo, eu à frente do comando da PM, algumas pessoas falavam assim, não, nós temos que colocar fuzis para os policiais militares na atividade do dia a dia. Eu falei, fuzil é arma de guerra, nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós temos que utilizar aqui, o policial necessariamente utiliza uma arma de defesa, uma arma de porte, entendeu? Nós não podemos cair na mesma tentação, ou no mesmo erro, me desculpe, eu falo erro mesmo, que o Rio de Janeiro acabou incorrendo, de colocar fuzil em cada patrulha que trabalha nas ruas. Ah, porque nós temos que ter um armamento equivalente ao do crime organizado. Não! A polícia não tem que pensar assim, a polícia tem que se defender e tem que defender a sociedade, não dando à polícia uma arma de letal como um fuzil, por exemplo, que mata mesmo a longa distância. Mas aí você compreende o raciocínio do leigo que está do lado do cidadão, mas espera aí, você vai enfrentar um cara com um fuzil do lado de lá. Mas aí eu tenho que ter tropas e tenho que ter segmentos dentro da nossa instituição que faça isso, e não simplesmente um fuzil para cada policial. A arma que nós temos hoje é uma arma de defesa. Então, é uma arma de porte para a defesa do policial. Agora, o fuzil é uma arma de ataque, é uma arma de guerra. Eu não vou colocar... Eu permitindo que um policial utilize essa arma, não tenha dúvida que ele pode fazer uso dessa arma indevidamente e atingir inocentes. É o que acontece muito no Rio de Janeiro com bala perdida. Você nasceu em São Paulo, mas cresceu em Águas de Santa Bárbara, das boas águas, segundo o levantamento que eu fiz aqui. Você viveu até que idade lá? Ou morou em Então, Águas? eu vou contar, tem um parte da história que você não colocou. Então é o seguinte, eu nasci em São Paulo, depois com 5 anos de idade, 4 para 5 anos, nós mudamos, meu pai era farmacêutico prático, aquele balconista, que ele trabalhou como farmacêutico desde os 11 anos de idade. E meu pai era balconista em São Paulo e ele resolveu mudar o rumo da vida nossa e ele falou, eu vou montar uma farmácia no interior. E a primeira farmácia que ele montou no interior foi num bairro chamado Bairro do Cágado, que pertence ao município de Piraju, onde residiam os nossos avós. Eu conheço. Conhece o Bairro do Cágado? Então lá no Bairro do Cágado meu pai montou uma farmácia, muito humilde, nós morávamos a farmácia era de alvenaria, tijolo, tudo, mas a casa que nós morávamos ao lado era uma casa de madeira, né? E tanto é que lá tinha muito barbeiro, até uma curiosidade, tinha muito barbeiro, né? O meu pai e minha mãe foram picados pelo barbeiro. Meu pai morreu de chagas exatamente em razão daquela... Quando ele foi acometido, foi picado pelo barbeiro. E minha mãe também tinha chagas. Uma doença dos anos 60, 70? Os dois tinham chagas, entendeu? A minha mãe não teve nenhuma consequência em razão das chagas, acabou falecendo por outro motivo. Mas o meu pai, sim, com 58 anos de idade, ele faleceu em razão das chagas. E nós, eu e meus irmãos, que nós morávamos na casa, minha mãe, ela tinha por hábito colocar tule no nosso berço, na nossa cama. Então isso aí acabou preservando a gente, mesmo de forma inconsciente. Então nós moramos lá no bairro do Cágado na década de 68. Né? Eu nasci em 62, então em 66 nós fomos para o Cágado e ficamos lá até 69, quando nós mudamos para Águas de Santa Bárbara. Por quê? Uma outra história interessante. Tinha um padre em Santa Bárbara, chamava Dom Nicolau de Fluiguti. O Dom Nicolau, ele foi prefeito da cidade por 18 anos. Que naquela época, cidades turísticas, os prefeitos não eram eleitos, eles eram nomeados pelo governador. Sim. E o padre acabou assumindo esse encargo de prefeito por um bom período. E o padre é que, na verdade, ele dava emanava todas as ordens, né? Disciplinava toda... Até hoje eles comandam as rádios comunitárias, né? Exatamente. Das pracinhas. E o padre, ele morreu o farmacêutico da cidade de Santa Bárbara, chamado Paulo Delício, que dá o nome à escola que eu estudei. Ok. E aí o Paulo Delício faleceu, que era um farmacêutico, porque na época não existia médico, né? Então só tinha lá a figura do farmacêutico, que era a expectativa e a esperança das pessoas na questão da saúde. E aí o meu pai estava à procura de uma cidade para sair do bairro do Cágado. Então nós tínhamos opção de Tejupá, nós tínhamos opção de Timburi e também surgiu a opção de Santa Bárbara. Foi quando o padre ficou sabendo que o meu pai era um farmacêutico prático, convidou o meu pai para conhecer Santa Bárbara,
e falou para meu pai que meu pai tinha interesse em montar uma farmácia. Aí meu pai foi bem honesto com o padre e falou: padre, eu não tenho dinheiro sequer para alugar um imóvel, né? Eu não tenho dinheiro aqui para montar um estoque. O estoque que eu tenho na minha humilde farmácia é muito pequeno. Bom, resumindo, o padre disponibilizou para a gente, na época, uma casa, que era uma casa paroquial, para que a gente morasse, a nossa família. Disponibilizou um imóvel para ele montar a farmácia e disponibilizou recursos para ele comprar o estoque, o primeiro estoque. Bom, passado aí 8 meses, meu pai locou um imóvel na cidade, né, bem em frente à Praça da Matriz, onde nós tínhamos o imóvel comercial e o imóvel residencial. Então, meu pai conseguiu pagar o estoque, saímos da casa paroquial, entregamos também o imóvel comercial que o padre tinha providenciado, e aí meu pai deu rumo à vida dele. E aí eu praticamente cresci em Santa Bárbara, né, até os meus 18 anos, quando eu ingressei na Academia do Barro Branco. Mira, olhando esse recorte, essa fração da história, tem dificuldade aí, tem transpor dificuldades o tempo todo. Sim. O que o pai Meira fala para o Breno e para a Alana em relação a esse horizonte? Porque a geração seguinte, a dos nossos filhos, nós tendemos a ser bem mais benevolentes. Por quê? Olha, sabe o que acontece? Eu percebo que meu pai, embora ele não tivesse estudo, meu pai concluiu lá a 4ª série do ensino fundamental, minha mãe o 3º ano, mas meu pai é uma coisa que ele sempre apregoou para nós, para que a gente estudasse. Sabe, ele insistia muito na questão da educação, que ele falou: olha, você precisa estudar, porque estudando você vai conseguir aí horizontes melhores, você vai ter oportunidades melhores do que a minha, você não vai sofrer como eu sofri, como a sua mãe sofreu trabalhando numa fábrica lá em São Paulo. Minha mãe trabalhava em fábrica de cartonagem, né? E eu preciso te dar uma condição melhor para que vocês possam, obviamente, usufruírem também e dar uma educação para os seus filhos. Então eu aprendi isso com meu pai, e é uma coisa que eu, sabe, Nelson, no começo da minha carreira, na condição de oficial, nós ganhávamos, mas muito mal, era uma dificuldade tremenda, sabe? Quando eu casei... O policial continua ganhando muito mal. Continua ganhando, então, mas a gente passava muita dificuldade. Eu lembro na época da inflação, o que eu e minha esposa, nós sofríamos em razão, para comprar o leite para o filho, você tinha que comprar leite. O mercado que às vezes fazia uma benevolência para a gente, dava uma condição de prazo de 45 dias, era uma, sabe? Você conseguiu transferir isso para o Breno e para a Alana? Exatamente, eu mostrei para eles, porque eu ensinei para os meus filhos que a gente nunca pode dar um passo maior que a perna. Ou seja, eu tenho que viver em razão daquela receita que eu recebo, do meu salário. Eu não posso ir além daquilo. A partir do momento que eu saio daquilo, eu entro em dívida. Graças ao bom Deus, eu nunca fiz um empréstimo na minha vida. Se eu fiz alguma coisa, eu financei carro, isso eu financei. Mas com muito comedida. Agora, eu ensinei isso para os meus filhos e eu insisti em investir muito em educação. Então eu fiz sacrifício, eu e minha esposa, nós nos sacrificamos às vezes, exatamente para dar uma boa condição de estudo para eles, insistindo, por exemplo, em aulas de inglês desde os 9 anos de idade, sabe? Botando ele num colégio interessante, um colégio que realmente desse um suporte para ele poder fazer um bom vestibular. E isso eu tive sucesso. Por quê? Meus filhos entraram na universidade pública, sabe? Eu tenho 2 filhos que estudam em universidade pública. Um filho meu, o Breno, se forma em medicina agora no final do ano, entendeu? Sofreu pra caramba, sabe? Pelejou bastante para conseguir um espaço na universidade pública. E minha filha também, entendeu? Ela está na Universidade de São Carlos, faz engenharia química, né? Ela achava também que ela ia para a área de medicina, mas ela ingressou numa faculdade de medicina, não gostou, abandonou o curso, entendeu? E falou: pai, a minha vocação é para a área de engenharia, eu quero fazer engenharia química. Então, hoje eu percebo que os dois, eles sabem o quanto que eu ganho ainda, sabem o quanto que nós podemos dispor para cada um. Então, nós vivemos assim, de uma forma bastante transparente, sabe, Nelson? Okay. Eu não minto para os meus filhos, não iludo meus filhos, vou comprar isso para você, nós vamos viajar. Não. Nós vamos viajar. Nós vamos viajar para tal lugar, só que nós podemos gastar tanto. É assim que funciona. Não adianta eu querer mascarar e mostrar para eles um mundo que está fora do alcance deles. Tem que estar com o pé no chão. Vamos falar sobre o sistema prisional um pouco.
desculpa, a gente conversa no dia a dia, não sei se você acha a mesma coisa, por isso que a gente convidou aqui, mas as pessoas acham que prisão é um lixo. É um lixo do ponto de vista de referência de direitos humanos, é um lixo do ponto de vista de referência de confinamento, inclusive, como medida de deixar alguém pagando corretamente por um erro que cometeu. E, obviamente, as respostas aqui fora mostram que não recupera coisíssima nenhuma. Por que nós perdemos a característica, por exemplo, de escolas como o IPA? Você acha que tem sentido discutir essas coisas ainda? Porque as pessoas ficam querendo que o preso, do ponto de vista social, pague, trabalhe, e não que a gente, o Estado brasileiro, pague tudo e ainda com alguns outros benefícios. Bom, eu penso o seguinte, primeiro que a gente reina num país da impunidade. Então, se hoje nós temos uma criminalidade às vezes crescendo, embora os indicadores criminais apontem para uma medida até interessante, negativa, está caindo em relação a 2014, mas quando eu saí do comando até falei, olha, 2014 nós vamos ter um aumento, porque nós fizemos algumas mudanças em que proporcionou maiores registros, ou seja, aumentou os registros de roubos, por exemplo, por causa do acesso virtual. Sim. Até então não era possível. Falei, em 2015 vai cair todos os indicadores, e realmente está acontecendo. Não é que eu sou um mago aqui que eu vou fazer uma previsão, não é nada disso. Uma ferramenta que é uma muda ferramenta. Então mudou, exatamente, mudou a realidade. Então, estatisticamente, a gente fala assim, estatisticamente o crime está caindo em São Paulo. Agora, nós temos essa mesma sensação no dia a dia, lendo os jornais, noticiários? Não, a gente tem aquela sensação de insegurança. E a sensação de insegurança a gente tem ainda, por quê? Porque os bandidos continuam ousados, continuam aí praticando crimes bárbaros, não é isso? Sim. E você fica como cidadão, como refém. Você fala, puxa vida, o que está acontecendo? E por que o bandido faz isso? Por causa da sensação de impunidade. Vou dar um exemplo. Um bandido hoje, ele rouba uma casa, rouba o seu celular, ou rouba um banco, a pena dele é 6 anos. Ele cumpre 1/6 da pena, né? Que é 1 ano. 1 ano ele já pode ir para o regime aberto, se não tiver vaga no regime semiaberto, que é a progressão do regime. Então, a execução da pena, ela precisa ser revista. A gente não está errando, então a gente está discutindo revisão do Código Penal, não tinha que ser lá na execução? Na execução. Regras atuais? Exatamente. Eu entendo que na execução que nós deveríamos mudar. E lá na execução também deveria mudar uma outra coisa. O governo precisaria criar mecanismos de dar oportunidade para quem está cumprindo uma pena de trabalhar. Hoje, o fato de um preso trabalhar, ele é facultativo. Ao passo que nos outros países do mundo, em qualquer outro país de primeiro mundo, o preso não é facultativo o trabalho é obrigatório. Agora, como é que você vai obrigar o preso a trabalhar se você não oferece condições e oportunidades para as empresas colocarem em anexos a essas penitenciárias as suas extensões de fábricas, extensões de mercado de trabalho. Ou seja, Sim. Você precisa dar oportunidade para o preso, mas precisa também obrigar o preso a trabalhar. Eu entendo que o preso hoje, ele é muito oneroso para o Estado, muito oneroso para o cofre público. Então, ele teria que pagar por essa estadia dele dentro do sistema penitenciário. Agora, eu faço crítica aqui mesmo em relação ao sistema prisional, porque é o seguinte, a Polícia Militar está sem ingressar em presídios para fazer revista, como nós fazíamos habitualmente, desde 2008. Eu acho um absurdo. Desde 2008. Então, você tem hoje lá, a gente sabe disso, eu converso com funcionários que são amigos meus, que são agentes de segurança penitenciária, né, em que eles estão trabalhando dentro dos sistemas muito temerosos, apreensivos, com medo, porque entra muito celular, entra droga à vontade, principalmente agora, à vontade que eu estou falando é o seguinte, até os funcionários hoje lá estão impedidos de fazer revista íntima nos familiares de presos. Nós sabemos quantas e quantas vezes eu aqui na condição de major da Polícia Rodoviária fiz revistas aqui, operações e bloqueios nas rodovias, nós parávamos ônibus de familiares de presos e vários, nós aprendíamos uma quantidade enorme de droga. Vou chamar simbolicamente isso de Estado brasileiro. O Estado brasileiro perdeu o juízo porque são medidas que são mínimas para tentar fazer um controle. Só que aí vem um jurista ou vem lá um defensor dessa medida falando, não, isso é um absurdo, isso é uma afronta, isso é um constrangimento para o familiar. Espera um pouquinho só. Constrangimento e afronta é a nós, a sociedade, cidadãos que pagamos impostos e queremos o seguinte, olha, você como cidadão e que vivia no nosso meio, você errou, cometeu um crime, você vai pagar por esse crime. Agora,
O preso hoje, olha a situação do preso hoje. Então ele tem droga, celular, dinheiro, que hoje infelizmente entra moeda corrente dentro dos presídios, né? Eu tenho lá mulher. É o melhor sistema... E eu tenho alimento, e ele também coloca alimento lá dentro. É o melhor sistema de gestão do crime protegido pelo Estado. Eu falo para você que o crime aqui, ele não é nem organizado, o crime ele é articulado, e é articulado dentro das cadeias. Por quê? Porque você tem uma facilidade tremenda de se comunicar com o mundo aqui fora, tá certo? E aí, obviamente, você se articula com o crime, manda buscar droga, manda fazer isso, manda os salves, né, que são aquelas ordens emanadas. Você acredita que o Estado não negociou com o crime organizado no episódio que mais chamou a atenção recentemente? Não, olha, não é negociar. Aquilo ali é o seguinte, veja só, você tinha um Estado no momento em que tudo parou. E uma coisa tem que ser levantada aqui, levar em consideração aqui. Se teve uma pessoa, à época, que realmente assumiu, em nome da coletividade, em defesa da sociedade, foi uma pessoa chamada Coronel Eclair. O Coronel Eclair, ele pode ter cometido erros, como eu também cometi erros, nós cometemos erros, estamos sujeitos a erros quando estamos à frente de uma grande instituição como a Polícia Militar. Sim. Só que naquele momento, se teve uma pessoa que assumiu, né, o controle falou assim, não, nós não vamos retroceder, nós vamos para cima, nós não vamos permitir que esse crime organizado tome conta do nosso Estado. Mas aí vem um delegado e diz... Não, mas tudo bem, o delegado, ele foi lá... fui chamado, tive que sentar com Mas o que o delegado falou, ele não está mentindo. Com o Marcola e falar para ele, ó, vamos parar? Não, mas não é parar. O problema é o seguinte, quem exigiu essa visita, ou quem exigiu esse diálogo, foi a advogada, né, que estava lá presente, que ela estava questionando na época, o Estado falou assim, peraí, o meu cliente lá, né, o Marcola, a vida dele está preservada, ele está vivo? Entendi. Então ela estava em dúvida, ela queria ter certeza absoluta que o cliente dele, até considerado o líder do partido do PCC, se o Marcola estava com a vida dele preservada. Então ela queria ter certeza. Então, peraí, você quer ver? Então vamos para lá. Então não foi lá para fazer um acordo com o Marcola. Não foi, ó, Marcola, manda parar, dá um salve. Não foi isso. O que foi, ela queria ter a certeza que o Marcola estava vivo, que o Estado, ou seja, que ninguém teria agredido, que ninguém teria praticado qualquer tipo de agressão contra ele. E isso ela teve a garantia. Quando ela viu o Marcola, tudo, até que ele não se manifestou em nada, ele não falou, ó, me dar um telefone que eu vou fazer uma ligação, vou mandar parar. Isso não aconteceu, isso seria um acordo. Então não foi um acordo. Agora, eu pergunto para você, numa situação como aquela, você tem lá você negocia você fala com uma advogada, e essa advogada fala assim, poxa, eu vou começar a conversar com as pessoas que estão aí por trás dessas ameaças e por trás de todo esse episódio, mas antes disso eu preciso ter certeza que o Marcola está em boas condições. Ela foi lá e fez isso. Então não foi um acordo, ó, vamos lá, vamos fazer um acordo lá. Então o problema aí é a interpretação do como agora, que teve a viagem, que teve o avião, isso aconteceu. Mas qualquer um faria, eu faria também a mesma coisa. Eu não poderia simplesmente falar assim, não tem acordo, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu vou deixar a pessoa continuar matando policial, matando cidadão inocente na rua? Não. Eu falo o seguinte, Nelson, a polícia, quando tem uma informação, assim, eu falo assim, olha, vai ter um roubo num determinado estabelecimento comercial. Eu tenho essa informação. Okay. Eu, como policial, como comandante, eu deixo acontecer o roubo para depois prender o bandido, ou eu coloco uma infinidade de viaturas ali para evitar que o roubo aconteça? Eu tenho que ser preventivo, eu não posso permitir e ter uma possibilidade sequer de haver um confronto e ter uma morte. Entre todas as simbologias da relação com o leigo, por isso é muito bom ouvir quem é especialista e tem a carreira consolidada e elogiada por causa disso na sua trajetória, obviamente com erros e acertos, como a vida dos jornalistas. Erra mesmo. Vou pegar mais uma simbologia aqui. Uma muito habitual, no seu período aqui de Bauru ainda, as sociedades criam uma série de simbologias. Tem bairro que o policial não entra à noite, porque o tráfico domina. A gente ouve todo dia isso no jornal. E faz disso uma verdade, porque a gente não consegue entrar, o leigo.
Então, O que tem de mito nisso na sua cabeça? eu vou falar uma coisa para você. Em São Paulo, que é a cidade... Chave símbolo aí? Chave símbolo, é uma cidade com 11 milhões e meio de habitantes, é um desafio enorme para quem está lá. Não tem um território sequer no estado, na capital, vou colocar capital, né? Não tem um território sequer em que a polícia não se faça presente, em que tenha lá um domínio por parte do crime organizado, por parte de traficantes, em que não permite a entrada da polícia. Nós tivemos a iminência disso acontecer no litoral, tá? Em razão da geografia da região, Como que se no Morro do Rio de assemelha, Janeiro. como se assemelha muito ao Rio de Janeiro. Então, onde você tem morro e você tem uma ocupação desordenada desse morro e, obviamente, você pode ali, o crime pode se instalar ali é um local propício até estrategicamente, né, por causa da geografia, e tem uma vantagem muito grande em relação ao trabalho da polícia, e há uma ausência total do Estado nesses locais, que é o que acontece no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos a iminência disso quase acontecer no litoral, mas nós não permitimos. Nós tivemos baixas de policiais, perdemos policiais lá, mas nós conseguimos, de uma certa forma, colocar o Estado lá e falar, não, a polícia se faz presente aqui. Então, isso pode acontecer para o cidadão leigo, pode até acontecer, porque às vezes o bandido ele pode chegar lá e falar assim, olha, não vai entrar ninguém aqui, papapá e tal, e aqui a polícia também não entra. E coincidentemente, às vezes a polícia não teve oportunidade de ir lá. Agora, se você me apontar aqui em Bauru, o bairro tal, ou a comunidade tal, não entra a polícia, me desculpe, mas eu não aceito, eu tenho certeza que isso não acontece. Vamos falar de fronteira. É uma ilusão imaginar que a polícia pode conseguir, as polícias aqui, ter mapeamento da relação de não enfrentar o fuzil como mecanismo de defesa, com um país tão grande, com fronteiras tão vulneráveis como a nossa? Olha, o nosso grande problema são as fronteiras secas. Se você pegar a distribuição das unidades das Forças Armadas, você pega o Brasil, o mapa do Brasil, e você fala assim, então, as grandes unidades das Forças Armadas estão tudo concentradas no litoral, a grande maioria. Eu tenho pouquíssimas unidades na fronteira seca. Nós temos 8 mil quilômetros de praia e temos quase 16 mil de fronteira seca. É que absurdo, também é uma então dispersão. você tem vizinhos aqui como Colômbia, Bolívia, Peru e Paraguai. Tudo gente boa. Os 3 primeiros aqui são os maiores produtores de cocaína do mundo. E o último aqui, o Paraguai, é o segundo maior produtor de maconha do mundo, só perde para o México. Então, nós somos hoje, né, detentores do título de maior consumidor de crack e de cocaína do mundo. É lógico, é uma coisa lógica. Nós estamos aqui ao lado dos maiores produtores. Obviamente que o custo da droga aqui é muito baixo, né, em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos. Então, a possibilidade de você ter usuários é maior. Agora, isso é um problema para o país? Lógico, é um problema da soberania do país. Agora, a quem cabe a fiscalização nas fronteiras? Governo Federal. Governo Federal. E não a Polícia Federal, como muitas pessoas falam. Polícia Federal. Não, a Polícia Federal, ela tem, dentre as incumbências dela... É um órgão de ação. É um órgão de ação de reprimir o tráfico internacional, o contrabando e o descaminho. Agora, quem tem que fazer a fiscalização da fronteira do nosso país? Forças Armadas. E a fiscalização sem nenhum erro é uma vergonha? Não, ela Qualquer um passa aqui. As Forças Armadas não conseguem fazer uma fiscalização à altura, não tem mecanismos hoje para evitar. Agora, veja só, hoje nós aprendemos aqui, todos os anos nós batemos recordes aqui de apreensão de drogas, todos os anos. Aí você fala assim, poxa vida, nossa, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu uma quantidade enorme de drogas, a Polícia Civil pelo DENARC, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, apreensões uma maior que a outra. Você aprende recordes aqui de droga. Aí você vai na Cracolândia, em São Paulo, o crack ainda continua custando R$5. Continua custando R$10. Então, que impacto que teve essas apreensões no consumidor final? Nenhum. Isso significa que nós não aprendemos nem 5% daquilo que entra. Então é uma coisa assim, é um número, um volume tão grande de droga. E por que a droga continua isso aí? Primeiro, porque não tem fiscalização na fronteira. E segundo, que é um negócio altamente lucrativo. Você compra na Bolívia 1 quilo de cocaína pura
por R$2.500, R$3.000. Você vende de São Paulo por R$10.000. Misturadão? Misturado. Então, você faz 3.000, venda 10.000. Você vai para os Estados Unidos, se você conseguir chegar nos Estados Unidos, você vende 30.000. Se você conseguir chegar na Europa, é 90.000. Poxa, então, por isso que você vê aí constantemente estrangeiro, né? A gente chama de mula, um baita do negócio, extremamente lucrativo. Então, infelizmente, nós estamos aqui no olho do furacão e nosso país acaba sendo o quê? Um escoadouro para droga para o mundo todo e em contrapartida nós temos um universo de consumidores muito grande. E a droga que eu falo assim, que é a mais assim, aquela que de uma forma destrói a família, destrói toda uma sociedade, é o crack. O crack e daí como manter a motivação, aí como ex-comandante recente da tropa, da corporação, ele está olhando lá, a gente falou da execução penal, que o policial enxuga gelo todo dia. Ele pega o cara, solta. Pega o cara, solta. Pega o cara, solta. Aí é que está a legislação. Tem que falar para o cara, olha, continua fazendo o seu trabalho. O que a gente fala é o seguinte, nós temos que mostrar para o policial essa realidade, que ele continua enxugando gelo, e nós temos que mostrar para o policial que nós temos que mudar isso aí. Agora, quando eu tenho a oportunidade, como você está me dando uma oportunidade agora aqui, né, até como ex-comandante-geral da Polícia Militar, como um coronel aposentado, de falar isso, tudo bem, pode ser que isso aqui fique restrito aqui ao nosso universo de Bauru, mas de repente nós podemos ter aqui uma pessoa que pode nos assistir e tenha poder de decisão no futuro próximo e fala, poxa vida, aquilo que aquele coronel falou numa entrevista que eu vi lá na TV Câmara, pô, precisamos mudar a lei de execução penal, precisamos mudar. Então, essa mudança, ela é necessária. Nós temos hoje um deputado que nos representa aqui, que é o capitão Augusto, que é daqui da região de Ourinhos. Poxa vida, nós temos hoje uma pessoa que está lá no Congresso, que ele está, de uma certa forma, levando os nossos anseios, as nossas dificuldades, para um grupo numeroso de parlamentares, porque o parlamentar, às vezes, ele não tem tempo e disponibilidade para conhecer profundamente um determinado assunto, uma determinada dificuldade que nós enfrentamos. E que essa dificuldade, às vezes, pode ser alterada com uma mudança de uma legislação simples, que está à mão deles, está ao alcance deles. Nesses temas que são específicos dessas discussões, como a execução penal, fica claro as relações. Agora vamos falar de outra simbologia aqui. Se eu conversar com um cara de esquerda, colocar ele do lado aqui, para tomar um café com a gente, e um cara ligado aos movimentos de direitos humanos, por exemplo, ele vai olhar para o militar já com uma série de restrições, resistências, vai ser refratário, inclusive, de alguns conteúdos. Isso é produto do quê? Pela falta de oportunidade de trabalhar com essas pessoas. Eu falo o seguinte, você pega alguns estados aqui, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, onde você teve governos, né, tidos como de esquerda, vamos dizer assim, que até então eram críticos à instituição, críticos à polícia militar, só que teve, por exemplo, essas pessoas, quando assumiram lá o governo do estado da Bahia, como o Jacques Wagner assumiu, ele percebeu que ele precisa da polícia, e que a polícia não é aquele bicho-papão que até então ele entendia. O mesmo acontecia com o Tarso Genro, lá no Rio Grande do Sul. Eu conheci o comandante-geral que trabalhava com o Tarso Genro, né, o coronel Fábio, em que ele falava assim, poxa, o Tarso ele tinha uma visão muito distorcida da polícia militar, entendeu? E agora ele mudou. Por quê? Ele mudou porque agora ele é o governo, a pressão é contra ele, a pressão é contra o governo, e ele fala assim, qual a instituição que vai defender o Estado, qual a instituição que vai defender vai preservar a ordem pública aqui? Chama um negócio chamado Polícia Militar. Agora, quando joga isso para a rua, principalmente nos movimentos onde tem conflito, né, lidar com conflito e com massa é complicado, os ativistas acham que a polícia bate demais. E, do outro lado, acham o policial eminentemente um cara que usa a força. A gente já falou da função da polícia aqui. O que dizer para esse sujeito? Que ele, num movimento desse, em que você tem lá uma possibilidade de um conflito, de uma coisa, quando aquela manifestação ela vai ser bastante acirrada, ela tem as pessoas estão ali com uma vontade de manifestar, de quebrar, que participe, vai junto com a PM. Eu tive a oportunidade de conversar com um repórter em São Paulo, e eu falei para ele assim, olha, mas o nosso colega foi atingido por um tiro de elastômero, né? E eu falei, olha, é o seguinte, a profissão de jornalista é uma profissão de risco, dependendo do tipo de cobertura que você faz. Eu falei, o José Hamilton Ribeiro, da TV Globo,
ele foi fazer uma cobertura, ele foi fazer uma matéria no Vietnã, né? Depois da guerra, e ele perdeu a perna. Perdeu a perna. Por quê? Porque ele pisou numa mina e perdeu a perna. Então é o risco da profissão. Eu falei, então quando você vai fazer uma cobertura jornalística, né, de uma manifestação pública, tal, aquele negócio todo, e você tem grupos infiltrados no meio desses manifestantes que são radicais, como foi o caso das ações Black Blocs nas manifestações de São Paulo. Quem são os Black Blocs para você? Olha, na minha opinião, são estudantes, entendeu? São estudantes radicais, de esquerda, e que tem, obviamente, tem uma pessoa que lidera, que comanda tudo isso. Nós na época, a inteligência levantou que tinham professores, né, radicais, de grupos radicais, que incentivavam e estimulavam aqueles tipos de ação. Isso ficou bastante patente. Então, quando nós temos isso aí, o jornalista, eu falava assim, falei para o jornalista, falei o seguinte: quando você vai fazer uma cobertura jornalística, que você é imparcial, você está cobrindo lá tanto a ação da polícia, como também a ação dos manifestantes, não é isso? Chega um determinado momento em que tem um conflito, quando acontece esse conflito, se você estiver fazendo a cobertura do lado da polícia, ou seja, a retaguarda da polícia, você pode ser atingido por um coquetel molotov, você pode ser atingido por uma pedra, você pode ser atingido por uma esfera de metal, que é as balas que eles usavam, umas bolas de metal que eles usavam, de aço, contra a polícia. Agora, se você estiver fazendo a cobertura para o outro lado dos manifestantes, a polícia vai reagir a essa agressão, a polícia vai usar o meio que ela dispõe, que é a bomba de gás lacrimogêneo, a bomba de efeito moral, o elastômero, e você pode eventualmente ser atingido. Então, é o risco da profissão. Agora, o jornalista, ele quer a melhor foto, ele quer o melhor momento, não é isso? A ação, o policial desferindo um cacetete contra um manifestante, ou um manifestante arremessando um coquetel molotov contra a polícia. Enfim, ele quer a melhor imagem, ele é o momento dele ali como profissional. E isso a gente tem que entender. Só que às vezes as pessoas não entendem, e ele toma um tiro de elastômero, acertado por um elastômero, e fala assim: a polícia é violenta. Se ele é atingido por uma pedra, né, os manifestantes são violentos. Então, é difícil. Então, nós demoramos muito para chegar num equilíbrio, naquele momento difícil de 2013, né? E o que a gente procura fazer é o seguinte: nós procuramos adotar novas posturas, novas táticas, né, de acompanhamento, até que nós chegamos num modelo assim que nós consideramos ideal, que a gente chamava de envelopamento. O que era o envelopamento? Você tinha agentes nossos no meio dos manifestantes, exatamente para poder acompanhar e saber qual era o destino que eles pretendiam, e você tinha uma tropa ostensiva, né, ao lado, acompanhando os manifestantes. Enquanto nós percebíamos que ia ter o momento final, o desfecho final, que eles iam começar a quebrar agências bancárias, ou agências de carro, o comércio, foi a hora que nós começamos a agir. Então, nós começamos a mudar a nossa postura para antecipar a ação desses grupos e prender. Quando a justiça começou a dar uma resposta, né, de prender, manter preso e tudo mais, aí esses manifestantes começaram a entender que a lei estava sendo aplicada e que eles iam ser severamente punidos. E isso aí, de uma certa forma... Agora, coincidentemente, né, Nelson? Por que foi só naquela época e agora nós estamos num momento e nada disso acontece mais, né? Será que foi um momento que era político? As bolhas de sabão são cíclicas, se perdem fácil no tempo. Exatamente. Então a gente não sabe o que impulsionou aquilo. Será que foi simplesmente uma redução de tarifa? Então... eu vou tocar num tema que, confesso, me divide em parte como cidadão e como jornalista. Se eu olhar a questão da maioridade penal, olhando para os guris que estão nas ruas, eu fico com medo de meninos de 15 e 14, já adultos, serem cooptados ao invés de hoje, se a maioridade mudar, dos de 16. Porque eu acho que o Estado brasileiro falha lá na origem, na essência. E tenho medo que esses meninos sejam mortos também de 16. Por outro lado, quando você tem o sentimento da dor, você começa a reavaliar alguns momentos na sua vida. Eu perdi um irmão com 55 anos para o Noia, em São Paulo, e as indicações são de que tinha menor envolvido, aliás, as provas dizem respeito a isso, cooptados por adulto, como numa série de outros crimes da droga.
A droga levou um menino que saiu do interior, estudou de escola pública, correu atrás dos objetivos e apareceu um maluco desse, na roleta russa urbana, e levou ele daqui. Nesse momento eu fico me perguntando se não é justo que esse cara de 16 anos, coincidentemente ou flagrantemente sabendo das suas condições, não tinha que sofrer uma punição diferente daquela que é a regra atual. Mas continua dividido. O que você pensa disso? Olha, a população aqui, nós somos muito reativos, né? Eu falo o seguinte, que acontece um fato, acontece um episódio, e aí o Congresso e tal, quem tem o poder de mudar aquela situação, corre atrás e aproveita o espaço na mídia e tal, e vamos apresentar uma proposta de lei, vamos mudar isso aqui. Então, nós somos muito reativos. Sim. Eu entendo o seguinte, que a discussão sobre redução de maioridade penal é algo que já se discute há muitos anos, e muitas pessoas têm os defensores da redução e têm os defensores da não redução da maioridade. Claro. Né? Eu, como policial militar, né, como integrante de uma instituição, eu entendo, né, e conhecendo também a legislação de outros países de primeiro mundo e tal, que a redução da maioridade penal já deveria ter acontecido há muito tempo. Por quê? Porque o problema é o discernimento. A pessoa que naquela idade tem discernimento para saber o que é certo, o que é errado, porque nós temos definimos aqui como a pessoa pode responder criminalmente a partir dos 18 anos em 1940. Mas então a gente não está falando... Então, em 1940, a realidade, né, o jovem com 16, com 15, 16 anos, ele era um jovem imaturo, era um jovem que não tinha não se envolvia tanto com os problemas. Eu, com 15, 16 anos, eu empinava pipa. Você vai falar hoje com um moleque de 15, 16 anos, falar que ele vai empinar pipa, chamar eu de maluco, eu jogava peão, jogava bolinha. Então... Muitos até empinam pipa. Até empinam. Vão lá no Vitória Regia, tudo bem, mas é muito pouco, entendeu? Ainda as pessoas já, né, o jovem hoje já está distanciando isso. Aí teve o problema da droga que entrou e tal, e aí vem o bandido que, né, a ostentação, a desigualdade social também é um outro problema. Cara, você vai num shopping, chega lá, um tênis que custa R$1.000, um salário mínimo custa 700. Então, essa desigualdade social também, de uma certa forma, é um atrativo para o jovem, né, pobre, que tem lá que não tem uma boa família, que não tem uma boa educação, a família toda fragmentada, né, que a única oportunidade que aparece para ele é quando um companheiro oferece para ele uma pedra de crack, ou oferece um baseado, e aí ele fala, poxa, vou fumar isso aqui. E ele vê a oportunidade que o colega mostra para ele, tá vendo, eu tenho tênis, eu tenho celular, eu tenho isso. Então ele fala, poxa, essa é a minha oportunidade de mudar a minha vida. E aí ele acaba entrando no mundo da droga. E aí ele, inconsequentemente, inconsciente, ele vai vendo uma progressão no crime. Ele começa com furto, ele começa a praticar pequenos furtos, objetos pequenos. Daqui a pouco ele parte para o roubo, migra para o roubo por causa da liquidez. É mais fácil, em tese, é melhor eu roubar, porque eu tenho o celular na mão, do que eu ter que pular um muro de uma residência, ou ter que estourar um vidro de um carro, de um automóvel, para subtrair um objeto. E aí, consequentemente, ele vai progredindo no crime e daqui a pouco ele se vê envolvido num homicídio, num latrocínio, como aconteceu com o seu irmão. Que as pessoas não têm nem... Inconsequente, matam uma pessoa por matar, para pegar um relógio, para pegar um celular, para se apoderar de uma carteira. Entendeu? Aí eu pergunto para você, diante desse cenário, nós devemos ainda acreditar que o jovem com menos de 18 anos ele ainda merece outras oportunidades? Não, nós temos que dar um tratamento a essa pessoa diferente. Você vai na Inglaterra, um garoto de 12 anos, que ele mata uma pessoa, né? Ele vai ser avaliado ali por um grupo de psicólogos e psiquiatras para saber se ele tem discernimento para entender o certo do errado, né? Se ele tiver esse discernimento, ele vai ser punido como um adulto. Então, nós temos que começar a amadurecer também aqui no nosso país e ter... Porque a gente não consegue... Nós não podemos, simplesmente, separar um negócio para um negócio chamado faixa etária. Mas e daí? A gente não consegue dar escola decente nem para esse menino. Mas, Nelson, o que a gente não pode é permitir que isso continue reinando a impunidade, porque hoje, se já existe uma impunidade, como nós comentamos aqui, logo no início da nossa entrevista aqui, sobre quando nós entramos num assunto do sistema prisional. Se você voltar um pouco aí, nós pensamos o seguinte, a impunidade ela é ainda maior
para os menores, porque nós temos lá um Estatuto da Criança e do Adolescente em que prevê lá uma medida de internação quando ele comete lá um crime grave, bárbaro, como o caso de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, por exemplo, que ele está sujeito a uma pena máxima de 3 anos de internação dentro de um estabelecimento, né, que é a Fundação Casa, e que a gente sabe que lá, eu acredito que hoje a Fundação Casa ela tem uma estrutura melhor, né? Tem um corpo de funcionários, tem um corpo de pessoas, de profissionais que trabalham lá dentro, e também pelo número de menores, que é um número bem restrito, bem menor do que uma penitenciária, que há possibilidade de uma recuperação, há possibilidade de um acompanhamento mais próximo. Diferente de uma penitenciária, que você tem lá 1.600 pessoas, que você tem lá poucos funcionários que cuidam, que vão acompanhar aquelas pessoas. Sim. Não tenho quem acompanha. Eu tenho lá uma pessoa que cuida da entrada e saída dele da cela, mais nada, e dá comida e controla. Outra relação. É outra relação. Na Fundação Casa você tem uma relação mais próxima. Você tem lá um professor, você tem um educador, você tem um psicólogo, você tem um médico, você tem lá uma diretora. Então há uma possibilidade. Só que 3 anos para uma pessoa que comete um crime bárbaro como esse é muito pouco. Então eu acredito que hoje você poderia buscar uma medida intermediária entre, vamos esquecer a redução da maioridade, vamos manter o mesmo formato, porém, vamos aplicar uma medida de internação diferente, ou então essas pessoas que cometem esses crimes, nós vamos colocá-las numa outro tipo de unidade, com outro tipo de acompanhamento. Aí sim, que é uma proposta do governador Alckmin, que foi, na verdade, uma sugestão do Fernando Grella, do Dr. Fernando Grella, que foi o secretário de Segurança. Que o Dr. Fernando Grella elaborou todo o projeto, entregou para o governador foi a Brasília e apresentou, como medida alternativa, a ampliação, a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, mudando a medida de internação de 3 para 8 anos. Essa talvez seja uma saída, assim, equilibrada, vamos dizer assim. Que uma entrevista boa para o jornalista, pelo menos, é aquela onde você fica ansioso em relação ao tempo. Então eu vou pedir, agradecendo a sua presença aqui, para a gente usar esse final, para eu não deixar de fazer um jogo bem mais rápido em relação às questões do dia a dia, para que a gente possa explorar alguns temas que ficaram de fora. Atividade delegada, do ponto de vista conceitual, não é institucionalizar o bico na conta do prefeito e a conta é do governador? Não, eu acho que não é na conta do prefeito, não. Primeiro, o prefeito Kassab, quando tomou essa iniciativa em São Paulo, ele pensou em duas frentes. Primeiro, dar uma oportunidade para o policial que trabalha na clandestinidade, trabalhando em padaria, açougue, farmácia, posto de gasolina e tal, dar uma oportunidade para esse policial trabalhar, colocando a sua farda e sob o respaldo do Estado. Segundo, a prefeitura tinha uma necessidade, uma demanda de fiscalizar, principalmente em São Paulo, lá se começou por causa dos ambulantes. Então, ele tinha que criar uma frente de fiscalização para os ambulantes. Ele disciplinou normas, aqui não pode entrar ambulante, aqui pode, aqui é isso, aqui é aquilo. Aqui tem o termo de permissão de uso, quem tem isso, quem tem aquilo. Então, ele precisava de um grupo forte de fiscais. Ele não ia contratar 2.000, 3.000 pessoas, mesmo porque isso aí era extremamente oneroso para a prefeitura. O que ele achou mais prático e mais econômico para ele, sob o ponto de vista financeiro da prefeitura? Eu faço um convênio com a Polícia Militar, a Polícia Militar já atua nesses locais, é uma atividade competente, compatível com a função policial militar. Eu não posso pôr uma atividade delegada, não desconsiderando, não desmerecendo, por exemplo, os coletores de lixo, eu não posso colocar uma atividade delegada delegando ao policial que ele faça a coleta de lixo. Perfeito. Entendeu? Mas ele tem que trabalhar numa fiscalização fardado que seja compatível com a função dele, ou seja, a fiscalização de ambulantes é compatível? Sim. Então, o Kassab, ele entrou nessa seara e eu acho que ele acertadamente delegou isso para a Polícia Militar. E isso abriu frente para que outras prefeituras pudessem fazer. Havia necessidade de uma mudança na legislação estadual, né? Porque isso aí havia um dispositivo que impedia isso, na lei do Regime Especial do Trabalho Policial. Isso foi alterado. O próprio governo tomou essa iniciativa e o próprio governador Alckmin hoje defende que a segurança pública também deve ser uma responsabilidade dos municípios. É lógico, ele sabe que os municípios não dispõem de dotações orçamentárias para isso, mas isso não é para ficar na conta de prefeito. Isso aí é uma coisa que é uma
é uma ação da prefeitura em benefício do próprio município. Em contrapartida, você aumenta o potencial de prevenção com policiais mais nas ruas e você tem um grupo de fiscais de altíssimo gabarito, de altíssima qualificação, que são os policiais militares. Deixa eu tentar mexer com as outras listas aqui mais rápido. Eu peguei Tá. uma que era inevitável você argumentar mais. O que o Meira tem do Leônidas? Seriedade. Seriedade e compromisso com a família. Onde a Benedicta está em você? Em tudo. Minha mãe era tudo para mim. A mãe é mãe. Eu acho que amor de mãe é o amor mais verdadeiro que existe. Então, a minha mãe era extremamente amorosa, extremamente amiga de mim e dos meus irmãos, e sempre me orientou e sempre me apoiou. Então, Quem é e o que faz o Meira que não é o da farda? bom, hoje eu me dedico à minha família, né? Eu tô, assim, minha mulher fala que eu tô, nossa, você está querendo descobrir o mundo agora, que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Eu tinha uma atividade tão, 24 horas por dia trabalhando, e de repente você para, né, por uma imposição de uma lei, que você fala assim, ó, você tem que aposentar amanhã. Então, hoje o Meira é uma pessoa que se dedica à família, mas procurando alguma coisa para fazer, e estou fazendo. O que é o ciclo da polícia que não está completo? O ciclo da polícia que não está completo é o seguinte: em todos os países do mundo, a polícia que você vê nas ruas, que é a polícia fardada, é a mesma polícia que faz a investigação. Então, o que nós estamos brigando hoje no Congresso Nacional, e o capitão Augusto é uma pessoa, um personagem importante nisso, ele está mostrando aos congressistas... Começo, meio e fim na ação. Exatamente. A polícia, a polícia que previne é a mesma que investiga. Mas daí precisa mudar com a civil. Você essa pode, atribuição. você tem duas saídas aqui. Se você pegar e falar assim, ó, vou extinguir as polícias e vou criar uma polícia só, talvez seja mais traumático. Agora, ao passo que se você dar atribuição para que a polícia militar tenha ciclo completo de polícia e a polícia civil também tenha ciclo completo de polícia, teria duas polícias fazendo o ciclo completo, seria muito mais salutar, muito mais econômico e muito mais vantajoso para a sociedade. Você se enxerga ou tem vontade de ser prefeito? Não, eu já fui, assim, sondado, né? Agora, eu vou falar para você, eu entendo que hoje você tem a função do legislativo, né? Que você falou mesmo aqui, nós temos a função do fiscal, né? E você tem a função do executivo. Quem, de fato, consegue realizar é o executivo. E se eu tivesse que escolher hoje entre ser um executor e ser um legislador, a opção seria pela execução. Você tem medo de alguma coisa? Não. Eu tenho medo do futuro dos meus filhos. Isso eu tenho medo. Eu tenho uma filha que hoje ela pensa seriamente em não permanecer no país. Ela quer ir embora. E eu falo para ela, mas por quê? Não, eu não quero viver aqui, porque aqui nós temos não é insegurança sob o ponto de vista, tenho medo de viver aqui, mas insegurança sob o ponto de vista de emprego, sob o ponto de vista de mercado de trabalho. É muito difícil para um profissional aqui que às vezes se dedica exaustivamente e não ter o retorno que espera. Qual é a dor de enrolar a bandeira, cumprindo a ordem e a formalização do regimento, entregar a bandeira para a esposa de um policial morto? Olha, eu tive dois momentos difíceis na minha vida, que foi a perda do meu pai e a perda da minha mãe, né? As pessoas vão envelhecendo, normalmente tem o natural é os mais velhos morrerem, não é isso? Então a minha mãe morreu assim com bastante idade, então era uma coisa que a gente já, de uma certa forma, você já vai se preparando para aquilo. Meu pai morreu de uma forma muito precoce, com 58 anos de idade, uma coisa assim que a gente não esperava na nossa família, foi um choque muito grande. Então é uma dor semelhante, posso lhe garantir. Quando eu perdi meu pai, a dor que eu tive, quando eu entregava uma bandeira para um familiar, eu falava, meu pai do céu, o que vai ser dessa família daqui para frente sem aquela pessoa presente no dia a dia, né? Nós sabemos a dificuldade, como viver como uma pensionista, a dificuldade de ser filho de um policial militar, ser órfão, não é isso? Ficar órfão muito precoce, de forma precoce. Então, na verdade é o seguinte, você entregar um pedaço de pano, né, que simboliza ali o nosso país, e você fala assim, olha, estou aqui, a única coisa que eu fiz, toda vez que eu entregava isso aí simbolicamente, eu pedia desculpas para a família, para o familiar que eu entregava, porque eu não me conformava em fazer aquilo, sabe? Eu falava, puxa vida, eu estou te dando um pedaço de pano, né, um símbolo aqui,
e o seu marido, o seu pai, né, entregou a vida dele em defesa da sociedade. É muito doloroso aquilo lá, Nelson. Não tem coisa que... Eu acho que se assemelha a perder um filho. Graças ao bom Deus eu não tive não passei por isso ainda, mas é a mesma coisa. É uma sensação semelhante. Benedito Roberto Meira, muito obrigado por você ter vindo fazer esse recorte com a gente aqui das questões da sociedade e das questões da sua trajetória de vida no Câmara Livre. Obrigado, Nelson, e a todos os espectadores da TV Câmara. Coloco-me à disposição das pessoas. Ainda não posso falar, você vai sair candidato a prefeito. Não, isso é uma coisa que só ao futuro, né, a Deus pertence. Nós precisamos ainda discutir muitas coisas. Eu preciso viabilizar para saber se isso é possível. Não adianta eu simplesmente me aventurar numa candidatura de um cargo tão importante para uma cidade como Bauru, simplesmente por capricho. Não, eu quero, se realmente eu fizer isso, eu quero ter uma equipe muito boa. Nós vamos ter se porventura eu tiver essa oportunidade, se Deus me der essa oportunidade, tenho certeza que nós vamos fazer uma administração completamente diferente daquilo que a gente vivencia hoje. Tenho certeza disso. É uma coisa que eu mentalizo aqui de absoluta transparência. O prefeito, ele simplesmente vai ser o executor das vontades do povo, porque tudo, se você está lá você foi eleito como prefeito de uma cidade, foi o povo que delegou a você essa responsabilidade de ser simplesmente um maestro. Agora, quem toca os instrumentos são os músicos, e os músicos são os eleitores. Muito obrigado. Câmara Livre de hoje conversou, como toda terça-feira, com estreia às 19 horas e depois na programação nos horários alternativos com as reprises, com Benedito Roberto Meira. Uma reflexão, como em toda a conversa aqui no Câmara Livre, o tiro é um disparo que não atinge somente a vítima que morre. O tiro é um disparo que atinge a sociedade e o Estado brasileiro. É isso aí.